Você já sentiu que precisa de um verdadeiro milagre em sua vida? Aquele momento em que tudo parece sem saída, quando as portas se fecham, quando as respostas não vêm e o coração se enche de angústia. Hoje você não está aqui por acaso. Talvez seja um problema que tira seu sono, uma enfermidade que ninguém consegue curar, ou uma dor na alma que ninguém entende. Mas existe um santo que pode interceder por você. Hoje, vamos conhecer a história de São Felipe Apóstolo, um homem que caminhou ao lado de Jesus, presenciou seus milagres e realizou feitos extraordinários pelo poder da fé. Antes de conhecermos sua história, eu quero te convidar para algo muito especial, um momento de entrega, de esperança, de conexão com o divino. Vamos juntos fazer a oração de São Felipe, apóstolo, e pedir sua intercessão sobre nossas vidas. Se você precisa de uma graça, se carrega uma dor profunda, se enfrenta uma batalha que parece impossível, esse é o momento de abrir seu coração. Coloque a mão sobre o peito, respire fundo e prepare-se para essa oração poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Felipe, apóstolo do Senhor, tu que seguiste Jesus desde o princípio, que testemunhaste seus milagres e ouviste suas palavras de vida eterna, intercede por nós diante do Pai Celestial. Fortalece aqueles que sofrem, dá esperança aos que perderam a fé e concede a graça àqueles que confiam em tua intercessão. Peço-te, São Felipe, que olhes por mim neste momento e apresentes minha súplica diante do trono de Deus. São Felipe, apóstolo fiel, rogai por nós e por todos que necessitam do auxílio divino. Amém. Agora eu te pergunto, para quem você dedica essa oração? Qual enfermidade ou ferida você deseja entregar nas mãos de São Felipe? Deixe nos comentários o nome de quem devemos orar e de qual cidade você está nos assistindo. Você acredita que um simples pedido pode mover o impossível? São Felipe não era um homem comum. Ele viu Jesus multiplicar os pães e peixes, testemunhou a cura dos doentes e até perguntou diretamente ao Mestre sobre o caminho para o Pai. Mas o que poucos sabem é que mesmo após a ressurreição de Cristo, São Felipe continuou realizando milagres extraordinários. Desde os primeiros anos da Igreja, doentes foram curados, paralíticos voltaram a andar e prisioneiros foram libertos por sua intercessão. Muitas pessoas recorrem a ele quando precisam de um milagre. E hoje você pode fazer o mesmo. Se existe algo impossível na sua vida, peça com fé. São Felipe é conhecido por abrir portas onde não há saída, restaurar aquilo que parecia perdido e fortalecer a fé dos desesperados. E se você quer saber como pedir essa intercessão, continue comigo, pois vou te mostrar exatamente como fazer. A história de São Felipe não termina na Bíblia. Após a ascensão de Jesus, ele viajou para regiões pagãs, levando a mensagem do Evangelho e operando sinais que deixavam multidões perplexas. Em uma cidade onde as pessoas adoravam ídolos, São Felipe orou diante de um templo pagão. E naquele instante, o ídolo de pedra caiu e se despedaçou. O povo que antes o desprezava começou a acreditar em Cristo naquele mesmo dia. Mas um dos milagres mais impressionantes aconteceu quando um pai desesperado trouxe seu filho morto aos pés do santo. Com lágrimas nos olhos, aquele homem implorou: "Se teu Deus é verdadeiro, traga meu filho de volta." São Felipe olhou para o céu e com voz firme disse: "Senhor, se for da tua vontade, que esta criança volte à vida." No mesmo instante, o menino abriu os olhos e respirou profundamente. A multidão gritou de espanto, muitos caíram de joelhos e um novo povo se converteu ao cristianismo. E esse é apenas um dos milagres que marcaram a trajetória de São Felipe. Se ele pôde realizar feitos tão extraordinários, imagine o que ele pode fazer por você. São Felipe viveu sua vida pregando o Evangelho, enfrentando perseguições e realizando obras que somente alguém cheio do Espírito Santo poderia fazer. Por sua fidelidade e testemunho, a Igreja o reconheceu como um dos 12 apóstolos de Jesus, e sua festa litúrgica passou a ser celebrada no dia 3 de maio. A devoção a ele se espalhou pelo mundo
e muitos fiéis recorrem à sua intercessão em momentos de dificuldade, doença e desespero. E agora, eu te pergunto, qual milagre você está esperando em sua vida? Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar outras histórias de fé e milagres. E lembre-se, quando tudo parecer impossível, a fé pode mover montanhas. Você já sentiu que está carregando um fardo pesado demais? Aquela dor que parece não passar, uma doença que rouba sua alegria ou um problema que parece impossível de resolver? Seja qual for a sua luta, não perca a esperança. Porque hoje, São Felipe, apóstolo, pode interceder por você. E ainda neste vídeo, vamos fazer uma oração de cura. Mas antes disso, quero te contar porque São Felipe é um dos santos mais poderosos para aqueles que precisam de um milagre. Não saia daqui, pois você vai entender como o poder da fé pode transformar qualquer situação. Pouca gente sabe, mas São Felipe foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Antes de conhecer Cristo, ele era um homem simples, nascido em Betsaída, a mesma cidade de Pedro e André. E foi justamente ali que aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Um dia, enquanto caminhava, Jesus olhou diretamente para ele e disse: "Segue-me." Felipe não hesitou. Ele deixou tudo para trás e seguiu o mestre. Mas o que torna Felipe tão especial não é apenas o fato de ter sido escolhido. Felipe tinha sede de entender os mistérios de Deus. Ele não queria apenas ouvir Jesus. Ele queria saber mais, ele queria ver Deus. Foi ele quem perguntou a Jesus: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." E Jesus respondeu algo que ficou marcado para sempre na história: "Felipe, quem me vê, vê o Pai." São Felipe buscava a verdade. Queria compreender a profundidade da fé. E foi justamente essa busca que o tornou tão próximo de Cristo. Você também sente esse desejo de entender mais sobre Deus? De sentir sua presença em sua vida? Então, continue comigo, pois a história de Felipe vai te mostrar que a fé verdadeira pode levar ao impossível. Depois da ressurreição de Jesus, São Felipe se tornou um missionário incansável. Ele não tinha medo de pregar em lugares desconhecidos. Ele viajou para a Grécia, Síria e Frígia, levando o evangelho e convertendo multidões. Mas Felipe não apenas pregava, ele realizava milagres. Doentes eram curados, cegos voltavam a enxergar, e até mesmo demônios eram expulsos por sua oração. Uma das histórias mais impressionantes aconteceu em Hierápolis, uma cidade dominada pelo culto a falsos deuses. Felipe chegou lá falando do Deus verdadeiro, mas foi recebido com hostilidade. O povo não queria ouvir. Os sacerdotes pagãos estavam furiosos. Mas então algo aconteceu. No meio da praça, um homem possuído por espíritos malignos começou a gritar e se debater. As pessoas recuaram, assustadas. Felipe levantou a mão e, em nome de Jesus, ordenou que o espírito saísse. Na mesma hora, o homem caiu no chão, e quando se levantou, estava completamente livre. A cidade inteira ficou em choque. Como era possível? Aquele que havia sido rejeitado agora era procurado por todos. Os doentes começaram a vir de todos os lados, buscando cura, buscando esperança. E São Felipe orava e curava cada um deles. Se você precisa de cura na sua vida, seja física, emocional ou espiritual, saiba que o mesmo poder que agiu através de São Felipe ainda está presente. E em breve, vamos fazer uma oração especial para que essa cura aconteça em sua vida também. Mas antes, quero te contar o que levou São Felipe a entregar sua vida por essa missão. A verdade tem um preço, e São Felipe sabia disso melhor do que ninguém. Depois de passar anos convertendo cidades inteiras e destruindo templos pagãos com o poder da fé, seus inimigos começaram a se levantar contra ele. Um dia, enquanto pregava, foi capturado por sacerdotes pagãos enfurecidos. Eles não queriam apenas que ele fosse preso, eles queriam que ele negasse sua fé. Mas Felipe não cedeu. Ele foi amarrado e crucificado de cabeça para baixo. E mesmo pendurado na cruz enquanto a dor tomava conta do seu corpo, ele não parava de pregar. "Não temam. Cristo é o caminho, a verdade e a vida." Ele gritava para a multidão.
Muitas pessoas começaram a chorar ao ouvir suas palavras, e alguns até se converteram naquele instante. Mas o martírio de Felipe não foi um fim, foi um novo começo. Seus ensinamentos continuaram a se espalhar, e ele foi reconhecido como um dos maiores apóstolos da Igreja. Anos depois, a Igreja declarou São Felipe santo e mártir, e sua festa passou a ser celebrada no dia 3 de maio. Seu legado nunca foi esquecido. E agora, chegou o momento de trazer essa fé para a sua vida. Eu quero que você pare por um instante, respire fundo e pense: qual é o seu maior sofrimento hoje? É uma doença que parece não ter solução? É uma dor que ninguém entende? Ou talvez um problema tão grande que já te fez perder a esperança? Seja o que for, não desista, porque daqui a pouco vamos orar juntos. E essa oração não será qualquer oração. Será um clamor poderoso pedindo a intercessão de São Felipe para a sua cura. Então, fique aqui comigo, porque você não está sozinho. Se você acredita no poder da oração, deixe seu nome nos comentários e diga de qual cidade está nos assistindo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar essa e outras histórias de fé. E lembre-se, a fé pode mover montanhas. Agora chegou o momento mais esperado, o momento em que vamos nos unir em oração, entregar nossas dores a Deus e pedir a poderosa intercessão de São Felipe, apóstolo. Seja qual for a sua enfermidade, sua angústia ou o sofrimento que carrega, creia que Deus pode agir agora mesmo. Mas antes de orarmos, quero que você feche os olhos por um instante e se pergunte: qual é a ferida que mais dói em sua vida hoje? Talvez seja uma doença no corpo, uma enfermidade que a medicina já disse não ter cura. Talvez seja uma dor na alma, um peso que você carrega há anos, algo que ninguém vê, mas que te consome por dentro. Ou talvez seja a falta de esperança, um desespero silencioso que te faz pensar que nada mais pode mudar. Mas eu te digo uma coisa: Deus ainda opera milagres, e se você está aqui agora, não é por acaso. São Felipe já realizou milagres antes e pode interceder por você hoje. Se você crê, coloque sua mão sobre o coração e repita essa oração comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Felipe, apóstolo do Senhor, e testemunha viva do seu poder, tu que andaste ao lado de Cristo e viste com teus próprios olhos o impossível acontecer. Hoje, nós clamamos por tua intercessão. Rogamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que sofrem em silêncio, por aqueles que já perderam a esperança. São Felipe, tu que curaste os doentes, tu que expulsaste os espíritos malignos, tu que restauraste vidas com o poder da fé, intercede por nós agora. Apresenta a Deus nossa súplica. Toca os corações aflitos, derrama sobre nós a cura divina. Senhor Jesus, em teu nome, pelo poder que concedeste a teus apóstolos, pedimos agora: cura os enfermos, liberta os cativos, restaura aqueles que perderam as forças, que toda enfermidade desapareça, que toda tristeza seja transformada em alegria e que toda escuridão seja dissipada pela luz do teu amor. São Felipe, apóstolo fiel, toca a vida de cada pessoa que ora conosco neste momento, e que pelo teu exemplo possamos viver uma fé inabalável. Amém. Agora, eu te pergunto: qual é a cura que você mais precisa? Deixe nos comentários o seu nome, ou o nome de quem devemos orar, e de qual cidade você está nos assistindo. Você acredita que milagres ainda acontecem? Porque há muitos testemunhos de pessoas que foram curadas pela intercessão dos santos. E São Felipe é conhecido por operar milagres de cura e libertação. Um dos relatos mais impressionantes vem de uma mulher na Itália que sofria de uma doença incurável nos olhos. Os médicos já haviam dito que ela ficaria cega. Em desespero, ela recorreu à oração e pediu a intercessão de São Felipe. Naquela noite, enquanto dormia, ela sonhou com um homem vestido de branco que tocava seus olhos e dizia: "A fé te curou." Quando acordou, sua visão estava completamente restaurada. Esse é apenas um dos inúmeros testemunhos de cura atribuídos a São Felipe. E se isso foi possível para ela, também pode ser possível para você. Se você crê,
continue essa jornada comigo. Agora que fizemos essa oração poderosa, quero te mostrar como continuar pedindo a intercessão de São Felipe no seu dia a dia. Ore com fé todos os dias. Não importa o que esteja acontecendo, nunca deixe de orar. Acenda uma vela e peça a intercessão dele. Isso não é um ritual mágico, mas um gesto de devoção e entrega. Leia sobre sua vida e seus ensinamentos. Quanto mais conhecemos os santos, mais aprendemos com eles. Acredite que Deus tem um plano maior para você. Mesmo nos momentos de dor, Ele está trabalhando em sua vida. São Felipe é um dos apóstolos que mais operou milagres. E ele ainda intercede por nós diante de Deus. Se você quer continuar sentindo essa presença, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais momentos de oração. Antes de encerrarmos, quero que você pense em algo muito importante. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes sentiu que Deus não estava ouvindo suas orações? Mas se há algo que a vida de São Felipe nos ensina, é que Deus sempre ouve, e Ele sempre responde, no tempo certo. Talvez a sua cura já esteja acontecendo neste momento. Talvez a resposta que você tanto espera já esteja a caminho. Então, não perca a fé. E se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de um milagre. Deixe nos comentários o nome de quem devemos orar e de qual cidade você nos acompanha. E lembre-se, o impossível se torna possível quando confiamos em Deus. Você já sentiu que algo está te prendendo? Talvez seja um peso no coração, um medo que não passa, uma angústia que te impede de seguir em frente. Ou talvez seja algo ainda mais profundo, como opressões espirituais, influências negativas ou sentimentos de desespero. Seja qual for a sua batalha, saiba que Deus pode te libertar. E ainda hoje, vamos fazer uma oração de libertação pedindo a intercessão poderosa de São Felipe, apóstolo. Mas antes disso, quero que você conheça a história de como São Felipe libertou pessoas de forças malignas e trouxe luz onde havia trevas. Se você sente que há algo em sua vida que precisa ser quebrado, continue comigo, porque esta história pode transformar sua vida. São Felipe não era apenas um pregador, ele era um homem que carregava a luz de Deus para onde ia. Desde o início do cristianismo, ele foi enviado a terras pagãs, onde muitos viviam na escuridão da idolatria e de práticas ocultas. Mas onde Felipe chegava, as trevas tinham que recuar. Em uma de suas viagens missionárias, ele chegou a uma cidade onde as pessoas cultuavam deuses falsos e realizavam rituais que envolviam sacrifícios humanos. A cidade inteira estava mergulhada no medo. As pessoas acreditavam que estavam condenadas a servir aquelas forças invisíveis. Mas Felipe, com sua fé inabalável, entrou no templo principal e proclamou alto e claro: só há um Deus verdadeiro, todo joelho se dobrará diante dele. No mesmo instante, as estátuas dos ídolos começaram a rachar e desmoronar. A cidade ficou em choque. O medo se transformou em espanto. Os sacerdotes pagãos tentaram silenciá-lo, mas um grande terremoto abalou o templo e o povo começou a entender que a presença de Deus estava ali. Naquela noite, centenas de pessoas se converteram e foram libertas. E esse foi apenas um dos muitos momentos em que São Felipe destruiu as forças do mal e trouxe libertação para aqueles que viviam oprimidos. Se você sente que algo está te prendendo, se há algo em sua vida que precisa ser quebrado, saiba que ainda hoje São Felipe pode interceder por você. E em breve, vamos fazer uma oração poderosa para pedir essa libertação. Muitas vezes pensamos que as prisões são feitas apenas de grades e correntes, mas existem prisões invisíveis que podem ser ainda mais destrutivas. Quantas pessoas vivem presas ao passado, carregando culpas e traumas que as impedem de seguir em frente? Quantas pessoas estão presas a vícios, tentando sair de algo que parece maior do que elas? Quantas pessoas estão presas a relacionamentos tóxicos, sofrendo, mas sem forças para se libertar? E quantas pessoas estão presas espiritualmente, sentindo um peso que não conseguem explicar, como se algo estivesse sempre impedindo suas bênçãos? Se você sente que algo está te segurando, que há uma barreira
invisível na sua vida, saiba que Deus pode quebrá-la. São Felipe foi um dos maiores exemplos de libertação espiritual. E sua intercessão pode ser um caminho para livrar você de tudo aquilo que te impede de ser verdadeiramente livre. Se você sente que precisa de libertação, continue comigo. Ao longo da história, muitas pessoas recorreram a São Felipe para se livrar de opressões espirituais, ataques do mal e situações de desespero. Um dos milagres mais impressionantes aconteceu na cidade de Frígia, onde Felipe foi pregar o Evangelho. Lá um homem vivia acorrentado dentro de sua própria casa. Ele gritava todas as noites, via coisas que ninguém via, ouvia vozes que ninguém ouvia. Os vizinhos o temiam. Alguns diziam que ele estava louco, outros achavam que ele estava possuído. Quando São Felipe soube da história, foi até a casa daquele homem. Assim que entrou, o homem começou a gritar e se debater, mas Felipe permaneceu firme. Ele se ajoelhou e orou. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, saia deste homem e nunca mais volte. Na mesma hora, o homem caiu no chão e, quando se levantou, estava completamente curado. O que antes parecia impossível aconteceu diante dos olhos de todos. E naquele dia, muitas pessoas que presenciaram esse milagre decidiram seguir a Cristo. Se São Felipe pôde libertar aquele homem, imagine o que ele pode fazer na sua vida. E se você sente que precisa dessa libertação, prepare-se, porque a oração está chegando. Agora, eu quero que você pare e pense. O que você mais deseja? Ser libertado hoje? É um medo que te persegue? É um vício que você não consegue largar? É uma tristeza que nunca vai embora? Ou talvez seja um peso que você sente e nem sabe explicar? Seja o que for, Deus pode quebrar essas correntes. E muito em breve, vamos fazer uma oração de libertação poderosa, pedindo a intercessão de São Felipe. Mas antes, eu quero que você feche os olhos e entregue sua dor a Deus. Porque quando a fé é verdadeira, não há corrente que possa resistir. Agora chegou o momento de nos unirmos em oração. Se você sente que há algo que te aprisiona, se há um peso em sua alma, se há um medo que nunca vai embora, essa é a sua chance de entregar tudo a Deus. Nada acontece por acaso. Se você está aqui agora, é porque Deus quer te libertar. Antes de orarmos, quero que você faça algo. Feche os olhos por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que precisa ser quebrado na minha vida hoje? Pode ser um pensamento negativo que te consome. Pode ser uma dor que você não consegue superar. Pode ser um ciclo de sofrimento que se repete há anos. Seja o que for, coloque tudo nas mãos de Deus agora e repita essa oração comigo com todo o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Felipe, apóstolo do Senhor e testemunha viva do seu poder, tu que libertaste os oprimidos e expulsaste as trevas, hoje nós clamamos por tua intercessão. Senhor Jesus, tu que venceste a morte, que quebraste todas as correntes, que libertaste os cativos e restauraste os caídos, vem agora e toca a minha vida. Se há algo me aprisionando, se há algo me impedindo de avançar, se há forças que tentam me afastar de ti, eu renuncio a tudo isso em teu nome, Jesus. São Felipe, apóstolo fiel, expulsa de minha vida todo o mal, toda dor, toda angústia, todo medo. Que todo laço que me prende seja desfeito, que toda escuridão seja dissipada pela luz do Senhor, que toda corrente invisível seja quebrada pelo poder de Deus. Jesus, eu me entrego completamente a ti, minha mente, meu corpo, meu espírito. Toma o controle da minha vida e faz-me livre. São Felipe, intercede por mim e por todos aqueles que estão clamando agora, e que a vitória de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém. Agora, feche os olhos e respire fundo. Sinta essa paz. Deus está agindo na sua vida agora mesmo. Se você fez essa oração e sentiu algo diferente, compartilhe nos comentários. Quando Deus nos liberta, algo muda dentro de nós. Você já percebeu que muitas vezes carregamos cargas que não são nossas? Ansiedade, medo, culpa,
tristeza, são fardos invisíveis, mas que pesam como correntes. E quando entregamos tudo a Deus, Ele nos dá algo muito maior em troca: paz. São Filipe testemunhou isso muitas vezes. Ele viu prisioneiros serem libertos fisicamente e espiritualmente. Ele viu vidas sendo restauradas no exato momento em que as pessoas entregavam seus medos a Deus. E hoje, isso também pode acontecer com você. Se você sente que algo mudou, se sente um alívio no coração, saiba que esse é o primeiro passo para uma nova fase em sua vida. E agora, quero te contar algo ainda mais profundo sobre São Filipe. Você sabia que São Filipe foi um dos maiores exorcistas da igreja primitiva? Ele expulsou demônios, libertou pessoas possuídas e venceu as trevas com a força da oração. Em uma de suas viagens missionárias, chegou a uma cidade onde havia um homem que vivia atormentado por espíritos malignos. Ele não dormia, não comia, não falava palavras compreensíveis. As pessoas tinham medo dele. Mas Filipe não teve medo. Ele se ajoelhou ao lado daquele homem e orou: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno: sai deste corpo e nunca mais volte. Na mesma hora, o homem caiu ao chão. Seu corpo tremeu, e quando ele abriu os olhos estava completamente livre. Esse foi apenas um dos muitos casos em que a fé venceu as trevas. E se você sente que precisa de libertação, não pare de orar. São Filipe ainda intercede pelos que clamam com fé. Agora que fizemos essa oração poderosa, quero te deixar um conselho: não volte para aquilo que Deus já te libertou. Se você sentiu alívio, se sentiu algo mudar, se sentiu um peso sair dos seus ombros, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Mas muitas vezes o inimigo tenta nos puxar de volta. Ele quer que você duvide. Ele quer que você volte a sentir medo. Mas agora você já sabe, o poder de Deus é maior. Por isso, continue firme. Ore todos os dias. Não alimente aquilo que te fazia mal. E lembre-se, você já é livre em Cristo. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de libertação e que a luz de Deus permaneça com você. Você já sentiu que sua vida precisa mudar? Talvez seja um vazio que você não consegue explicar. Uma sensação de que, por mais que tente preencher esse espaço com coisas, pessoas, conquistas, a alma continua sedenta por algo maior. Se você sente isso, saiba que não está sozinho. São Filipe, apóstolo, também encontrou pessoas assim em sua caminhada. Pessoas que buscavam a verdade, que queriam se libertar das correntes invisíveis que as aprisionavam, mas não sabiam como. E hoje, a pergunta que ele fez há séculos atrás ecoa até você. Você está pronto para seguir o caminho da verdade? Se sua resposta for sim, continue comigo. Porque nesta parte, você vai descobrir como São Filipe desafiou um mundo que vivia na escuridão e levou multidões a conhecerem a verdadeira luz. Prepare-se, porque essa história pode mudar sua vida. Filipe não era apenas um apóstolo, ele era um líder corajoso, um anunciador incansável do reino de Deus. Depois da ressurreição de Jesus, ele não ficou parado esperando que as pessoas viessem até ele. Ele foi até elas. Ele viajou para cidades que nunca tinham ouvido falar de Cristo, lugares dominados por falsas crenças, por práticas cruéis, por sociedades que viviam sob medo e opressão. Mas ele não temia nada. O amor perfeito lança fora o medo. 1 João 4,18. E Filipe pregava esse amor com ousadia. Ele falava de um Deus que não exigia sacrifícios humanos, de um Deus que não estava preso a templos de pedra, de um Deus que caminhava entre os homens, que curava os doentes, que amava os rejeitados. E as pessoas ouviam, porque pela primeira vez estavam diante de uma verdade que tocava seus corações. Mas nem todos aceitavam essa mensagem de imediato. Alguns resistiam, alguns tinham medo. Outros preferiam se agarrar às mentiras que conheciam do que encarar a verdade que os libertaria. E talvez isso aconteça com você. Talvez Deus já tenha falado ao seu coração. Talvez você já tenha sentido que precisa dar um passo de fé, mas algo ainda te prende. Se esse é o seu caso, escute essa história. Em uma das cidades onde Filipe pregava,
Havia um homem muito rico e poderoso. Ele tinha terras, servos, ouro. Tinha o respeito dos governantes. Mas faltava algo. Ele ouvia as palavras de Felipe, sentia algo queimando dentro de si, mas sempre dava um passo para trás. Ele tinha medo do que os outros pensariam. Tinha medo de perder sua posição. Tinha medo de abrir mão de sua vida confortável. Até que um dia ele adoeceu gravemente. Os melhores médicos foram chamados, mas nada funcionava. E quando estava prestes a morrer, ele mandou chamar Felipe. Quando o apóstolo entrou no quarto, o homem olhou para ele e disse com voz fraca: "Agora eu vejo que tudo o que você dizia era verdade. Mas será que ainda há tempo para mim?" Felipe sorriu com ternura e respondeu: "Enquanto houver vida, haverá esperança." Então, ele colocou as mãos sobre o homem e orou: "Senhor, se for da tua vontade, dá a este homem uma nova chance." Naquele momento algo aconteceu. O homem, que mal conseguia respirar, abriu os olhos com força. Seu corpo foi tomado por um calor que ele não conseguia explicar, e ele se levantou da cama completamente curado. Ele então caiu de joelhos, chorando, e entregou sua vida a Cristo. E no dia seguinte, reuniu sua família e todos os seus servos para ouvir Felipe pregar. Naquele dia, uma casa inteira se converteu. E tudo porque ele finalmente decidiu dar o primeiro passo. Talvez você se veja nesse homem. Talvez algo dentro de você já tenha dito que este é o caminho certo. Mas ainda existe um bloqueio. Talvez você tenha medo de mudar. Talvez esteja preso a um passado que te assombra. Talvez ache que não é digno da graça de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não espera que você seja perfeito para te transformar. Ele apenas quer que você dê o primeiro passo. Felipe viu isso acontecer muitas vezes. Ele viu pessoas que eram rejeitadas pela sociedade se tornarem discípulas fiéis. Viu pecadores se tornarem pregadores. Viu quem antes vivia nas trevas agora caminhar na luz. E se isso aconteceu com elas, pode acontecer com você. Mas você precisa tomar uma decisão. A pergunta que Felipe fez há séculos atrás ainda vale para hoje. Você está pronto para seguir o caminho da verdade? Agora que você conhece essa história, a escolha está diante de você. O caminho está aberto, mas somente você pode decidir dar o primeiro passo. Talvez essa seja a resposta que você estava esperando. Talvez seja o sinal que você pediu a Deus. Talvez seja o momento de deixar para trás tudo aquilo que te prende e começar uma nova jornada. Que a única coisa que você precisa fazer agora é dizer sim. Sim para uma vida nova. Sim para a paz que só Deus pode dar. Sim para a transformação que você sabe que precisa. Felipe viu muitas pessoas resistirem e se perderem, mas também viu aqueles que tiveram coragem de mudar e encontraram uma alegria que nunca imaginaram. Agora é a sua vez. Você está pronto? Você já sentiu que sua fé estava por um fio? Aquele momento em que as coisas não fazem mais sentido, quando as orações parecem não ser ouvidas e o coração se enche de dúvida? Se você já passou por isso ou está passando agora, saiba que você não está sozinho. Muitos antes de você também enfrentaram essa escuridão. Mas a boa notícia é que sempre há um caminho para sair dela. E ninguém entendia isso melhor do que São Felipe, apóstolo. Ele viveu tempos difíceis. Pregou para pessoas que não queriam ouvir. Foi perseguido, rejeitado e muitas vezes viu o desespero nos olhos daqueles que não tinham mais forças para continuar. Mas sabe o que ele sempre dizia? Aqueles que confiam no Senhor nunca serão decepcionados. Se hoje sua fé está fraca, se você sente que não aguenta mais, eu quero que você continue comigo, porque esta história pode reacender a esperança dentro do seu coração. Havia uma cidade onde Felipe costumava pregar. Era um lugar dominado por líderes religiosos que não aceitavam sua mensagem. Eles não queriam ouvir sobre um Deus misericordioso. Acreditavam que apenas os perfeitos tinham direito ao céu. Mas Felipe sabia que não era assim. Ele ensinava que o amor de Deus era para todos, os pobres, os doentes, os rejeitados. E por causa disso, ele foi preso, amarrado e levado a julgamento. As pessoas começaram a zombar dele. Onde está o seu Deus agora? Se ele é tão poderoso, por que você está preso?
Você fala sobre esperança, mas agora está sozinho. E naquele momento, Felipe poderia ter desistido. Ele poderia ter duvidado, poderia ter dito que tudo era uma ilusão. Mas não fez isso. Em vez disso, ele sorriu e olhou para o céu. E então disse algo que ninguém esperava. Mesmo na escuridão, eu sei que Deus está comigo. E foi aí que algo inacreditável aconteceu. Naquela mesma noite, enquanto Felipe estava na cela, uma luz forte iluminou o local. As correntes que amarravam seus pulsos se soltaram sozinhas. As portas da prisão se abriram sem ninguém tocar nelas. Os guardas que estavam vigiando adormeceram instantaneamente. Felipe poderia simplesmente ter saído correndo, mas ele sabia que Deus queria algo maior. Ele foi até o líder dos guardas, colocou a mão sobre seu ombro e disse: "Acorde, Deus tem algo para te dizer." O homem, assustado, olhou para Felipe e caiu de joelhos. "O que está acontecendo? Quem é esse Deus que você serve?" Felipe sorriu e respondeu: "O Deus que liberta, o Deus que nunca abandona aqueles que confiam nele." Naquela noite, aquele soldado que antes zombava da fé de Felipe entregou sua vida a Cristo. E no dia seguinte, a cidade inteira soube do milagre. Muitas pessoas que antes duvidavam, agora queriam ouvir mais. E tudo porque Felipe confiou quando tudo parecia perdido. Talvez você esteja preso em uma prisão invisível. Talvez sua vida esteja cheia de problemas que parecem sem solução. Talvez você tenha perdido pessoas queridas e sinta que nada mais vale a pena. Ou talvez você simplesmente não consiga mais sentir a presença de Deus. Mas acredite, Deus ainda está aí. Você pode não ver as portas se abrindo agora. Pode não sentir as correntes caindo. Pode até achar que Ele se esqueceu de você. Mas Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A questão não é se Ele está ouvindo. A questão é, você está confiando? Felipe viu o impossível acontecer porque ele nunca perdeu a fé. E se você quer ver mudanças na sua vida, precisa fazer o mesmo. Agora que você conhece essa história, quero te dar um conselho. Se sua fé está fraca, faça isso todos os dias. Ore, mesmo sem vontade. A oração não precisa ser perfeita, mas precisa ser sincera. Leia sobre os santos e seus milagres. Eles são prova viva de que Deus nunca falha. Cerque-se de pessoas que também buscam a Deus. A fé cresce mais forte quando estamos rodeados de pessoas que compartilham da mesma esperança. Lembre-se dos momentos em que Deus já agiu em sua vida. Se Ele já fez antes, pode fazer de novo. Peça ajuda quando precisar. Às vezes, precisamos de alguém para nos lembrar que não estamos sozinhos. São Felipe ensinou que a fé não é sobre o que vemos, mas sobre o que sabemos no coração. Se você sente que sua fé precisa ser restaurada, comece hoje. E lembre-se, Deus sempre tem um plano maior do que podemos imaginar. Talvez você tenha chegado até aqui e esteja se perguntando: vale a pena continuar lutando? Talvez sua caminhada tenha sido difícil. Talvez você já tenha tentado de tudo. Talvez o desânimo já tenha batido tantas vezes na sua porta, que agora parece impossível acreditar que as coisas vão mudar. Mas eu quero te contar algo importante. São Felipe nunca desistiu. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele continuou. E hoje, através da sua história, você vai entender por que nunca devemos abandonar nossa fé. Felipe não apenas viu milagres, ele também enfrentou grandes batalhas. Ele pregou para reis e pobres, para livres e escravizados, para crentes e incrédulos. E muitos acreditaram, mas também houve aqueles que o odiavam por isso. A verdade incomoda. A luz incomoda aqueles que preferem as trevas. E Felipe sabia disso. Ele foi perseguido, foi apedrejado, foi expulso de cidades. Mas sabe o que ele fez? Ele se levantava e continuava. Certa vez, ele foi capturado por líderes religiosos que queriam silenciá-lo de uma vez por todas. Eles o arrastaram pelas ruas, gritando que ele era um enganador. E quando o jogaram diante do juiz, perguntaram: por que você continua pregando, mesmo sabendo que pode morrer por isso? E Felipe respondeu com um sorriso no rosto: porque a verdade não pode ser calada. A multidão ficou em silêncio, porque ninguém pode impedir a luz de brilhar. Muitas vezes, queremos que Deus resolva nossos problemas na mesma hora.
Queremos respostas rápidas, queremos sinais imediatos, mas a verdade é que Deus trabalha no tempo certo. Felipe entendeu isso. Ele sabia que mesmo quando as coisas pareciam difíceis, Deus estava no controle. E essa é uma lição que você também pode levar para a sua vida. Se você está esperando algo, se tem pedido algo a Deus e ainda não recebeu, não desista, porque a resposta pode estar a caminho. Felipe esperou anos para ver os frutos de sua missão, e quando eles vieram foram maiores do que ele poderia imaginar. Já idoso, Felipe continuava pregando o Evangelho. Ele já tinha visto muita coisa, já tinha convertido multidões, já tinha enfrentado e vencido muitas batalhas, mas sua maior prova ainda estava por vir. Os líderes de uma cidade pagã decidiram que ele era uma ameaça e o condenaram à morte. Eles queriam que ele negasse sua fé. Mas Felipe se manteve firme. Quando o levaram para ser crucificado, sabe o que ele fez? Ele olhou para o céu e orou. Não pediu para ser salvo. Não pediu para que a dor passasse. Ele pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. E ali, mesmo em seus últimos momentos, ele ainda estava ensinando. Ensinando sobre perdão, sobre fé, sobre esperança. E antes de fechar os olhos, ele disse: "Minha missão está completa. Agora eu volto para casa." A história de São Felipe nos ensina muitas coisas, mas talvez a mais importante seja esta: nunca pare de acreditar. As dificuldades vão vir, os momentos de dúvida vão aparecer. As lutas vão ser duras, mas se você continuar, se você confiar, se você perseverar, Deus te levará até onde você precisa estar. Se Felipe tivesse desistido no primeiro obstáculo, nós nunca teríamos conhecido sua história. Mas ele escolheu continuar. E agora essa escolha está diante de você. O que você vai fazer? Você vai se deixar levar pelo medo ou vai seguir firme, sabendo que Deus sempre tem um plano maior? Felipe escolheu confiar, e por isso sua luz nunca se apagou. Há momentos na vida em que parece que tudo à nossa volta se tornou um grande vazio. Os dias se tornam pesados, as dificuldades se acumulam, e mesmo tentando encontrar um caminho, parece que nada faz sentido. Você já passou por isso? Talvez você tenha sentido que Deus se calou, que as suas orações não estão sendo ouvidas, ou talvez esteja carregando um fardo tão pesado que já não vê mais saída. Mas eu quero te contar algo muito importante. São Felipe conheceu essa mesma escuridão. Ele enfrentou a rejeição, sentiu o peso da dor, foi perseguido por falar a verdade. Mas sabe o que ele fez? Ele se manteve firme, porque ele sabia que a escuridão nunca pode vencer a luz. E essa é a lição que você vai aprender hoje. Se você sente que está perdido, se acha que sua vida não tem mais solução, então continue comigo, porque esta história pode mudar tudo. Certa vez, Felipe chegou a uma cidade que vivia no desespero. As pessoas estavam aflitas. Havia uma grande seca, a fome tomava conta de todos e ninguém sabia mais o que fazer. Os líderes daquela cidade já tinham tentado de tudo. Fizeram sacrifícios para os deuses pagãos, consultaram adivinhos, procuraram soluções nas riquezas da terra, mas nada funcionava. Foi então que um morador se lembrou de Felipe e disse: "Existe um homem que fala sobre um Deus diferente. Talvez ele possa nos ajudar." Os governantes da cidade duvidaram, mas como não tinham mais esperanças, decidiram chamar Felipe e ouvir o que ele tinha a dizer. E sabe o que ele disse? Vocês buscam respostas em lugares errados. A verdadeira solução para seus problemas não está nos deuses de pedra, não está no ouro ou na força dos homens, está em Deus. As pessoas ficaram em silêncio. Elas queriam acreditar, mas tinham medo. Então Felipe olhou para o céu e orou em voz alta: "Senhor, mostra a este povo que Tu és o único Deus verdadeiro." E naquele exato momento, o céu escuro se abriu e uma chuva torrencial caiu sobre a cidade. Os rios voltaram a encher. As plantações que estavam morrendo ganharam vida. As pessoas caíram de joelhos, chorando e glorificando a Deus. E naquele dia, uma cidade inteira se converteu, porque quando Deus entra, a escuridão tem que sair. Talvez você não esteja passando por uma seca como essa cidade, mas e a sua alma? Você já sentiu que sua fé estava seca, sem forças? Que suas orações eram apenas palavras vazias?
Que por mais que tentasse, parecia que Deus não estava te ouvindo? Se você sente isso, não se culpe. Muitos santos, muitas pessoas de fé, também passaram por esse momento. A grande diferença entre aqueles que permanecem e aqueles que se perdem é a persistência. São Filipe sabia disso. Ele viu muitas pessoas desanimarem, perderem a esperança, mas também viu aqueles que permaneceram firmes e, por isso, receberam as maiores bênçãos. Se hoje você sente que sua alma está seca, que sua fé está fraca, não pare, porque no momento certo, a chuva de Deus virá sobre a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa fazer algo. Filipe ensinava que a fé verdadeira exige ação. Não basta apenas pedir. É preciso agir. É preciso confiar. É preciso continuar, mesmo quando tudo parece contrário. E para isso, ele sempre dava 3 conselhos. Não desista no meio da caminhada. Quando as dificuldades vierem, não se entregue. Aqueles que persistem são os que veem milagres. Ore com fé, não com dúvida. Muitas vezes oramos já pensando que não seremos atendidos, mas Filipe ensinava: se pedires com fé, será concedido. Abandone o que te afasta de Deus. Se há algo que te prende ao passado, que te impede de seguir a Deus, tenha coragem de deixar para trás. Essas 3 atitudes transformaram a vida de muitas pessoas que ouviram Filipe e podem transformar a sua vida também. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Agora que você conhece essa história, a escolha está diante de você. Você pode continuar do jeito que está, carregando os mesmos fardos, as mesmas dúvidas, as mesmas dores. Ou pode decidir que hoje é o dia em que tudo muda, porque quando damos um passo de fé, Deus nos leva para lugares que nunca imaginamos. São Filipe nos mostrou isso através de sua vida. Ele enfrentou desafios, sofreu perseguições, foi colocado à prova muitas vezes, mas nunca desistiu. E por isso, ele foi instrumento de Deus para mudar a vida de milhares de pessoas. E agora, essa história chegou até você. Será que é um acaso ou será que é um chamado? A decisão está nas suas mãos. Mas lembre-se, Deus nunca falha. Ele sempre responde. Ele sempre age. Mas ele espera que você dê o primeiro passo. Então, o que você vai fazer? Agora que chegamos ao fim dessa jornada, eu quero te fazer uma pergunta. O que a vida de São Filipe te ensinou? Talvez você tenha visto nele um exemplo de perseverança. Um homem que nunca desistiu, mesmo diante das piores provações. Talvez tenha aprendido sobre fé verdadeira, aquela que não depende de circunstâncias, mas que se mantém firme, independente das dificuldades. Ou talvez você tenha sentido que esse roteiro foi um chamado para mudar algo dentro de você. Seja qual for a sua resposta, uma coisa é certa. A história de São Filipe continua viva, porque ele não apenas caminhou ao lado de Jesus, mas carregou essa mensagem até os confins do mundo. E agora essa mensagem chegou até você. O que você vai fazer com ela? A fé de Filipe não terminou quando sua missão terrena chegou ao fim. Depois de sua morte, muitos milagres continuaram acontecendo em seu nome. Um dos mais impressionantes aconteceu no século IV, quando um grupo de fiéis que se reunia para rezar em um local onde Filipe havia pregado foi atacado por soldados que queriam destruir qualquer vestígio do cristianismo. Os fiéis estavam cercados. Não havia para onde fugir. Mas naquele momento algo inexplicável aconteceu. Um clarão tomou conta do céu e os soldados ficaram cegos por alguns instantes. Quando conseguiram enxergar novamente, os fiéis haviam desaparecido. Eles estavam sãos e salvos, protegidos por uma força que ninguém conseguia explicar. Foi então que um dos soldados, aterrorizado, ajoelhou-se e disse: "Esse homem que vocês seguem realmente tem poder." E ali, um dos maiores perseguidores do cristianismo se converteu. Esse é apenas um dos muitos relatos de pessoas que, ao longo dos séculos, experimentaram o poder da fé de São Filipe. E isso nos leva a um ponto muito importante. Muitas vezes, olhamos para os santos e pensamos: isso aconteceu há tanto tempo. Será que ainda vale para mim? Mas eu quero te lembrar de algo. O mesmo Deus que operou através de São Filipe continua operando hoje. O mesmo Deus que abriu o céu e fez chover sobre a terra seca, o mesmo Deus que libertou os prisioneiros, o mesmo Deus que curou os doentes e ressuscitou os mortos,
ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele não se afastou. Ele não abandonou aqueles que creem. E isso significa que a fé que transformou a vida de Felipe também pode transformar a sua. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua dor, seja qual for o peso que você está carregando, Deus tem um plano para você. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Agora você tem uma escolha. Pode simplesmente ouvir essa história, se emocionar e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou pode tomar uma decisão de viver com mais fé, uma decisão de buscar a Deus com mais intensidade, uma decisão de seguir o exemplo de São Felipe e se tornar uma luz no mundo, porque o mundo ainda precisa de homens e mulheres que levem esperança. O mundo ainda precisa de pessoas que não tenham medo de dizer: eu creio, eu confio, eu sigo a Deus. E se essa história tocou o seu coração, então talvez esse seja o seu chamado. Agora, chegamos ao fim dessa jornada sobre São Felipe. Mas para você, esse pode ser o começo de algo novo, porque cada vez que aprendemos sobre a vida de um santo, recebemos um convite para transformar a nossa própria vida. Felipe começou sua jornada como um homem comum, mas escolheu seguir Jesus. E essa escolha mudou tudo. Agora, a escolha está diante de você. O que você vai fazer? A decisão está nas suas mãos. Que a história de São Felipe continue viva dentro de você e que sua fé nunca se apague.